Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Está acontecendo uma coisa fora de normal neste mundo que alguns veem, mas ignoram. Outros até participam destas aberrações. E há aqueles que dizem, isto não é nada comigo. E aqueles que estão tentando alertar, como eu e muitos outros canais, estão sendo apontados como você está discriminando, Deus ama todos, etc, etc. Deus ama todos sem margem de dúvida. Mas Deus aceita um pecador que se arrepende. Enquanto você for pecador, continuar pecador, com a mente pecadora, achar que o que está fazendo não é pecado, você não pode ter comunhão com Deus, Deus não aprova você. As igrejas ultimamente estão passando a mão na cabeça das pessoas que são homossexuais e infelizmente, meus irmãos, brevemente vai haver tempo em que nós nem ao menos vamos poder dizer o que as Sagradas Escrituras dizem. Aqui está, olha, a loucura da igreja episcopal endossando mudança de sexo para crianças. Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, eu gostava que desse a tua opinião. No entanto, eu quero te dizer que a tua opinião e a minha opinião pouco importa. A nossa opinião não importa. Irmão Lúcia, mas aquela criança desde pequenina, ela tinha tendência para ser homem. Ela era mulher, mas tinha tendência para ser homem. Irmão Lúcia, a minha filha, o meu filho, desde pequenino eles mostravam sinais de que ele estava no corpo errado. De onde é que já se via uma coisa destas? De onde é que já se via uma coisa? Será que você nunca sentiu uma coisa em si que você disse, eu não faço isso porque é pecado? Tipo, roubar. Será que você nunca teve uma oportunidade de roubar algo e você disse, eu não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus? Da mesma maneira, essas pessoas que estão dando liberdade ao seu corpo, e algumas que são incentivadas, empurradas, estas pessoas, se eles não se arrependerem, eles vão para o inferno. Sem margem de dúvida. Eu vou orar ao Altíssimo e tenho aqui este jornal que eu gosto muito dele, é cristão e traz muitas coisas das Sagradas Escrituras. E também vai mostrar aí um vídeo do Papa. Este Papa tem pão para mangas. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, quando é que o povo vai entender que a tua palavra é pura, que não muda e que nós temos que obedecê-la? Pai Santo, nesta hora, tantos jovens, crianças e até adultos estão sendo levadas nessa onda demoníaca. Que o teu Espírito Santo os possa convencer, os possa fortalecer a abandonar o pecado e correr para ti, Senhor. Ajuda-nos nós, aqueles que se dizem teus filhos, pregarem as boas novas do Evangelho, porque há uma boa nova. A boa nova é que se você não der ouvidos ao diabo, mas correr para o nosso Pai Celestial, arrepender-se dos seus pecados, Ele vai te aceitar e vais viver uma vida eterna com Ele. Mas aqueles que infelizmente derem ouvidos ao diabo, consolando e dando largas à sua carne, um dia eles vão se ver no inferno e vai ser tarde demais. Glória seja dado o teu nome, Senhor. Pai Santo, ajuda-nos a fugir dessas igrejas satânicas que estão tentando fazer-se de bonzinhos para levar consigo muitas pessoas para o inferno. Abençoe e guarda todas as pessoas que estão a ver este vídeo. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach que te agradeço. Amém. Eu, antes de entrar mais na notícia que eu estava lendo a princípio, eu quero que vocês vejam que Papa Francisco, a igreja deve pedir perdão aos homossexuais. O quê? Que é, nós já devemos pedir perdão? Não, os homossexuais devem pedir perdão a Deus. Se você acha que isso não foi dito, você esqueça o que é que este homem vai dizer. Vem pôr a voz devagar para que vocês possam ouvir. Um comentário surpreendente. O Papa Francisco disse que a Igreja Católica deve pedir perdão aos homossexuais. E esta? Pois é. É isto que está andando numa loucura desenfreada para incentivar os homossexuais. Dizem então assim, deixem-me tirar isso daqui, eu não gosto muito de que apareça as letras, porque às vezes as pessoas ficam distraídas, deixa-me ler o que é que está dizendo aqui, depois abaixo eu ponho o link se você quiser depois ler. Diz assim, olha, aqui está um padre à frente, e ele também deve ser homossexual, e diz assim,
a loucura da igreja, como eu já disse. Diz assim: foram semanas terríveis para o movimento transgênero. O Procurador-Geral do Reino Unido anunciou que as escolas são obrigadas a fornecer banheiros segregados por sexo, que os professores não podem auxiliar as crianças na transição social sem o conhecimento dos seus pais e que os professores não são necessariamente obrigados a usar os novos pronomes preferidos dos alunos. Vocês estão compreendendo? Isso foi a Grã-Bretanha. Porque assim, há escolas que dizem que um dia, se uma criança acha que é uma menina, todos devem aceitar como uma menina e ele pode ir para o banheiro das meninas pensando, portanto, porque ele pensa que é uma menina. As pessoas estão dando largas ao pecado de uma maneira terrível. E então diz que o Procurador-Geral do Reino Unido diz que as professoras não precisam nem devem chamar os nomes que as crianças pensam que têm. Além disso, o The Times divulgou a notícia que até 1000 famílias devem ingressar com uma ação coletiva contra a clínica do género Tavistock, depois que o relator do NHS destacou as implicações devastadoras a longo prazo dos tratamentos de mudança de género prescritos e realizados lá. E assim, naturalmente, a Igreja Episcopal escolheu este momento para emitir um indulto geral do chamado cuidado de afirmação de género em qualquer idade, da resolução da Câmara Episcopal dos Deputados, resolvido que a 8ª Convenção Geral exige que a Igreja Episcopal defenda o acesso ao cuidado de afirmação de género em todas as formas, sociais, médias ou qualquer outra, e em todas as idades, como parte do nosso apelo, o batismo, para respeitar a dignidade de cada ser humano e seja assim por diante. Resolvido pela 8ª Convenção Geral, afirma que todos os episcopais devem ser capazes de participar do cuidado da afirmação do género sem restrições ao movimento, à autonomia, tempo e ainda daí por diante. A resolvido da 80ª Convenção Geral entende que a proteção da liberdade religiosa se estende a todos os episcopais que desejam precisar ou desejam acesso, utilizar auxílio na aquisição e oferecer cuidados de afirmação de género e daí por diante. Resolvido que a 80ª Convenção Geral apoia políticas públicas nos níveis locais, estaduais e nacionais em todo o país para apoiar o cuidado da afirmação de género. Cuidado da afirmação de género e transfalar para mudanças de sexo e bloqueadores da puberdade. Significa castração para os meninos, mastectomias duplas para as meninas e regime de drogas ao longo da vida que prejudicam irreversivelmente aqueles que a tomam. Uma das revelações mais devastadoras neste relatório da clínica é que os bloqueadores da puberdade provavelmente impactam o desenvolvimento cerebral e a tomada de decisão, bem como retornar os genitais, eliminando a função sexual, reduzindo o crescimento ósseo e destruindo a fertilidade. Além disso, e apesar dos avisos dos médicos, etc., da França e da Finlândia, a Igreja Episcopal endossou essas práticas sem limite. No que diz respeito aos episcopais, Johnny pode ter a mudança de sexo logo depois que o seu professor da escola pública o deixar fazer sem opção. Isto é perturbador, mas não é surpreendente. A Igreja Episcopal tem sido pós-cristã há algum tempo e tem plenamente comprado as instalações dos movimentos transgênero. Os anglicanos lançaram orientação pastoral sobre como realizar um serviço especial de batismo para pessoas transgênero com um novo nome e género escolhido. A Igreja de Inglaterra tem procurado recrutar ativamente clérigos transgênero. O arcebispo de Canterbury, Rowan Williams, pediu a Boris Johnson que incluísse o transgenerismo na sua proibição de terapia de conversão, apesar dos avisos de especialistas que apontaram que isto realmente impediria as crianças de fazer terapia. Eles precisam se sentir confortáveis nos seus próprios corpos. Para um clérigo de destaque de Williams, para pedir uma lei que impeça pastoral para aqueles que disforiam do género indesejado, dá uma ideia quão longe o protestantismo mergulhou. Mas que também ofenderá um destes pequeninos. A palavra do Senhor diz que ai daqueles que ofenderem um destes pequeninos. As crianças de hoje precisam de proteção, agora mais do que nunca. Eles não vão encontrar na Igreja Episcopal, porque os lobos em pele de cordeiro estão usando batinas
arco-íris com sorrisos largos e dentuços. Aqui está, meus irmãos, e eu tenho a certeza que você já ouviu um bispo dizendo que ser gay é uma bênção. Quando a gente olha para a homossexualidade, minha gente, a gente não pode dizer que é opção. Opção é alguma coisa que livremente você escolhe. E orientação, ninguém escolhe. Um dia a pessoa se descobre com esta ou aquela orientação. Escolha será a maneira como você vai viver a sua orientação. Se de uma forma digna, ética ou de uma forma promíscua. Mas promiscuidade pode se viver em qualquer uma das orientações que se tem. Então, já que não é escolha, já que não é opção, já que a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, não considera mais como doença, na perspectiva da fé, nós só temos uma resposta. Se não é escolha, se não é doença, na perspectiva da fé, só pode ser um dom. É dado por Deus. Se não é escolha, se não é doença, na perspectiva da fé, só pode ser um dom. É dado por Deus. Dom é isso, é dado por Deus. É difícil de acreditar que um bispo possa dizer uma conversa destas. Mas hoje em dia, meus irmãos, olha, é o Papa, é os bispos, é os padres, é os pastores, todos trabalhando para converter as crianças naquilo que elas não são. E nós sabemos que a palavra do Senhor diz em Levítico 18, 22, quando um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, é abominação. Os dois, deixa eu ler aqui melhor para vocês verem o que é que diz aqui nas Sagradas Escrituras, porque assim, as pessoas, às vezes, como eu já disse, parece que as pessoas elas não leem e depois não sabem o que é que diz as Sagradas Escrituras 18. Vocês ouviram? Tem aqui uma coisa muito importante que este homem diz. Ele diz assim, já que não é opção, e já que a Organização Mundial da Saúde diz que não é doença, então é um dom de Deus. Quer dizer, ele não diz assim, já que as Sagradas Escrituras dizem que é pecado, não, eles vão pegar naquilo que a Organização Mundial da Saúde falou e disse que não era doença, então é um dom de Deus. Vocês querem ver por esse retalhinho para vocês ouvirem de novo? Então, já que não é escolha, já que não é opção, já que a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, não considera mais como doença, na perspectiva da fé, nós só temos uma resposta. Se não é escolha, se não é doença, na perspectiva da fé, só pode ser um dom. É dado por Deus. Eu acho que esses padres, pastores, etc., bispo, papa, têm que ler de novo nas Sagradas Escrituras. Eu vou ler aqui alguns versículos bíblicos falando sobre o homossexualismo. O primeiro é Levítico 18, 22, que diz, não se deite como um homem como se fosse mulher, é repugnante. Ah, sim, não, desculpa, mas isso aqui não tem validade. O que tem validade é o que diz a Organização Mundial da Saúde. Sim. Aqui também diz assim, em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, diz assim, vocês não sabem que os perversos não entrarão no reino de Deus? E aqui diz quem é que não entrará no reino de Deus. Não se deixem enganar. Portanto, estes agora que ele vai dizer aqui não entrem no reino de Deus, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adultos, nem os homossexuais. Será que esses padres, pastores, papas não sabem as Sagradas Escrituras? Será que eles não sabem? Sabem, irmãos. O problema é que eles também estão juntos e misturados. A palavra do Senhor diz aqui em Romanos 1, 26 e 27, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Eu vou terminar por aqui e vou dizer uma coisa muito séria que o pastor David Wilkinson disse.
O pastor David Wilkinson, que eu tenho a certeza que se você assinou no meu canal sabe muito bem de quem é que estou falando, ele disse que, como é que é dizer? Ele disse que no fim dos tempos, Deus ia mandar uma doença incurável para os homossexuais. Era tipo de uma loucura para os homossexuais. Agora estamos vendo que esse monkeypox e outras doenças eles dizem que é mais nessas pessoas. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, com Deus não se brinca. Infelizmente, as pessoas que são mal influenciadas pelas, pelos padres, pelos pastores, pela Organização Mundial de Saúde, em vez de serem influenciados e seguirem à risca as Sagradas Escrituras, um dia vão receber o pago. Vou terminar por aqui, que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.